A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD, momento de estudo das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o irmão Peter Zuck, vou acompanhá-los nesse momento de aprofundamento, de conhecimento da Palavra do Senhor. E, claro, estou aqui sempre muito bem acompanhado do nosso professor e pastor Mário Souza. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, irmão Peter, a paz do Senhor, irmão Jairo, a paz do Senhor a todos que estão nos acompanhando através da plataforma da igreja. Chegamos a mais uma lição, né? Hoje, segunda-feira, 8 de dezembro, do ano da graça de Deus, de 2025. É mais uma lição que temos diante da nossa frente para estudarmos, meditarmos e, é claro, aprendermos sobre as funções do nosso espírito. O ser humano é composto de espírito, alma e corpo. Já estudamos sobre o corpo, já estudamos sobre a alma e agora estamos estudando sobre o espírito, as suas funções, como ele age. Então teremos muita coisa a aprender nesta lição. Lição esta que no próximo domingo, dia 14, estaremos em todas as escolas dominicais de nosso país estudando tão importante assunto. Irmão Peter agora volta ao microfone para dar os avisos da igreja e já em seguida estaremos entrando de maneira direta na lição. Irmão Peter. Glória a Deus. Amados irmãos, nós somos a primeira Assembleia de Deus em Coqueiral de Itaparica. Estamos localizados na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo. Temos diversos cultos ao longo da semana, então esteja conosco às 8 da manhã, de segunda a sexta-feira, aqui no nosso templo, temos a consagração, comandada pelo Círculo de Oração. Também de segunda a sexta, no canal da ADCI, no YouTube, nós temos um momento de oração com o nosso pastor presidente, o pastor Elvis Rocha. Às terças-feiras, 19h30, aqui no templo, temos o nosso culto de doutrina, o culto de ensino, de aprofundamento da Palavra de Deus. Sempre terças-feiras, 19h30. Quintas-feiras, culto clamando pelas causas impossíveis. Também às 19h30, aqui no nosso templo. E claro, no domingo, nós estamos a nossa amada Escola Bíblica Dominical, às 8h30 da manhã. E à tarde, às 17h45, inicia-se o nosso culto de louvor e adoração a esse Jesus maravilhoso. Essa lição hoje é de lição de número 11, onde nós estudaremos o espírito humano e as disciplinas cristãs. Essa lição será ministrada no dia 14 de dezembro de 2025, que é o Dia Nacional da Bíblia. Então faça uma visita à Escola Bíblica Dominical, não deixe de ir, tá bom? Lição de número 11, o espírito humano e as disciplinas cristãs. O texto áureo encontra-se na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4 e versículo 8. E assim diz o texto áureo: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. 1 Timóteo 4:8. Verdade prática. As disciplinas espirituais são necessárias para o fortalecimento do espírito, assim como os exercícios físicos para a estrutura óssea e muscular. A leitura bíblica em classe está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, dos versículos 6 a 8 e também dos versículos 13 a 16. E assim diz a palavra do Senhor. Versículo 6. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Objetivos da lição. Primeiro objetivo,
explicar o conceito bíblico de piedade, distinguindo entre sua dimensão interna e externa. Segundo objetivo, despertar nos alunos a consciência da necessidade de uma prática regular e perseverante das disciplinas espirituais. E terceiro objetivo, conscientizar os alunos que as disciplinas espirituais são ferramentas essenciais na batalha contra as forças do mal. Comentário bíblico Introdução. Nesta lição, estudaremos sobre a importância das disciplinas cristãs. Partiremos do conceito de piedade, muito trabalhado por Paulo nas epístolas pastorais. Veremos que as disciplinas cristãs fazem parte de uma vida piedosa. Como o corpo precisa ser alimentado e exercitado todos os dias, o espírito precisa de disciplinas diárias para seu fortalecimento. As principais são a oração, o jejum e a meditação na palavra de Deus. Pastor Mário. Estamos diante de uma maravilhosa e importante lição. Como cuidar de nosso espírito para que ele esteja devidamente fortalecido em graça, em fé, em oração, sendo alimentado completamente pela palavra de Deus, para que, por meio de tudo isto, e através deste mesmo Espírito, nossa alma possa ter contato com Deus, comunhão com Deus, intimidade com Deus. Porque se por meio do corpo a nossa alma entra em contato com este mundo exterior, por meio de nosso espírito, a nossa alma entra em contato com Deus, com o céu, com o mundo interior. Então se faz necessário que este nosso espírito esteja bem nutrido da palavra de Deus, esteja bem nutrido com oração, com jejuns, enfim, levando uma vida piedosa, isto é, uma vida santa, uma vida pura diante do Senhor nosso Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, disse Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo de número 15. Sendo assim, queridos, vamos manter nosso espírito sempre bem nutrido da palavra do Senhor, para que por meio desta palavra, não somente ele esteja bem alimentado, como também limpo, totalmente purificado e santificado. Somente assim teremos por meio dele, isto é, o nosso espírito, contato perene e permanente com Deus. E assim a nossa vida espiritual estará cada vez mais fortalecida em Deus por meio do próprio Espírito Santo. Então, diante de tudo isto, vamos agora ao primeiro ponto da lição e seus subpontos. Primeiro ponto, a piedade e as disciplinas cristãs, que se divide em 3 subpontos. Primeiro subponto, exercício corporal e piedade. Segundo subponto, piedade interna e externa. E terceiro subponto, piedade e discrição. Então vamos ao primeiro subponto, exercício corporal e piedade. Escrevendo a Timóteo, Paulo apresenta um paralelo entre o exercício corporal e a piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. 1 Timóteo 4, 8. O apóstolo não está desconsiderando de forma absoluta o valor do exercício corporal. Aliás, o labor físico de Paulo era constante em decorrência de suas longas e constantes viagens, como também Jesus fizera em 2 Coríntios 11, 26 e Mateus 9, 35. Contudo, ele enfatiza a sobreexcelência da piedade, em cujo conceito estão as disciplinas cristãs, os exercícios espirituais. Enquanto os exercícios corporais têm algum valor apenas para esta vida, a piedade nos traz benefícios nesta vida e na eternidade. Segundo subponto, piedade interna e externa. Do grego eusébia, eu, que significa bom, e sebomai, que significa ser devoto, a palavra piedade tem um amplo sentido espiritual e prático.
podemos resumi-lo como sendo um conjunto de atitudes que expressam temor, respeito, reverência e amor a Deus. Tais condutas estão ligadas a fatores internos e externos. ênfases exageradas no valor das obras produzem um entendimento limitado e incorreto dessa importante virtude, como visto no catolicismo desde os tempos medievais. Os escribas e fariseus também davam grande valor ao aspecto externo, faziam longas orações, dizimavam e amavam cumprir publicamente seus deveres religiosos, mas interiormente estavam cheios de hipocrisia e de maldade, conforme nós podemos ver em Mateus 23, de 5 a 7, e também em Mateus 14, aliás, versículos 14 a 23 e também no versículo 28. A verdadeira piedade contempla as disciplinas espirituais externas, como a oração, o jejum e a leitura das Escrituras, mas sempre relacionadas a uma vida sincera e de profunda devoção a Deus, procurando agradá-lo em tudo. E isso inclui um viver justo e misericordioso com o próximo. Mateus 23, 23, Colossenses 3, 23 e Tiago 2, de 14 a 17. Terceiro subponto: piedade e discrição. A prática das disciplinas espirituais não combina com o exibicionismo. Jesus advertiu seus discípulos que fossem discretos quando orassem e jejuassem. Mateus 6, 5, versículo 6 e versículos 16 a 18. Quanto ao jejum, aconselhou ações concretas para não dar sinais de estar jejuando, quando diz: quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas. Mateus 6, 17 e 18. O que dizer dos que proclamam seus jejuns, inclusive nas redes sociais? Como Jesus enfatizou, se buscarmos glória humana, nossa recompensa se resumirá a um reconhecimento efêmero, sem valor algum diante de Deus. O anúncio do jejum somente convém ser feito quando sua prática for coletiva. Ainda assim, de preferência apenas entre as pessoas envolvidas com o propósito, como vemos em Esther 4, versículo 16. Pastor Mário. O título desse primeiro ponto: a piedade e as disciplinas cristãs. A piedade e as disciplinas cristãs. Então, o que é piedade? O que é um homem piedoso? O que significa uma mulher piedosa? Tem tudo a ver com temor, tremor diante de Deus, reverência, uma vida espiritual profunda, com santidade, com pureza, total consagração ao Senhor nosso Deus. Quando Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é vosso culto racional, culto de oração. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus em Cristo Jesus. Romanos 12, 1 e 2. Nesses dois textos sagrados, Paulo estava aqui verdadeiramente demonstrando o que é piedade. O que é uma vida piedosa? É uma vida de consagração ao Senhor nosso Deus, de total dedicação e integração ao Senhor, cheia de temor, de reverência. Lembra quando está lá em Atos dizendo: em toda a alma havia temor? Em toda a alma havia reverência, havia piedade, havia dedicação, consagração ao Senhor nosso Deus. Atos 2, 42, 43. E eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, nas orações, na comunhão, no partir do pão. Está vendo? Tudo isto é vida piedosa. Essa é que é a verdade. E essa vida piedosa tem suas disciplinas. Disciplinas estas que nutrem o espírito de toda uma vida espiritual, fortalecendo-o em Deus.
Primeiro subponto, irmão Peter. Exercício corporal e piedade. Exercício corporal e o que mais? Piedade. E piedade. Quando Paulo disse, prestem muita atenção, que o exercício corporal tem pouco proveito, não pensem que Paulo estava dando uma valorização menor. Não é isto, não. Paulo sabia da importância do exercício. Ele próprio praticava, por conta de suas muitas viagens e de diferentes maneiras, que se ele não tivesse um preparo físico bom, ele não suportaria. Porque tanto ele viajava em navios, que naquela época não tinha motores como hoje tem. Ele viajava a pé, sobre lombos de animais. Quer dizer, se ele não tivesse uma boa estrutura óssea, uma boa situação orgânica, ele não seria capaz de fazer estas viagens. Agora, quando ele fala que o exercício corporal tem pouco proveito, é porque ele está falando de coisas terrenas. É só para aqui, e aqui acaba. Já a piedade, além do proveito aqui, porque quando a pessoa está vivendo uma vida piedosa diante de Deus, Deus é presente na vida dele aqui. Em tudo o ajuda, o orienta, o fortalece, o socorre, o ouve. Essa piedade se estenderá também para uma vida eterna. Entenderam agora? Então, se o exercício corporal tem pouco proveito e a piedade ela tem um proveito maior, tanto aqui quanto do outro lado da vida, então Paulo está dizendo isto, que o pouco proveito do exercício corporal é porque ele será usado e válido somente aqui na terra. Com a morte, esse exercício acaba. Já a piedade não, ela transcende, né, para o outro lado da vida. Num segundo subponto, qual é o título? Piedade interna e externa. Olha aí, piedade interna e externa. O que significa isto? Paulo já dizia que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, que todo o vosso espírito e alma, olha aqui a piedade interna, santidade no espírito, santidade na alma, pureza no espírito, pureza na alma, consagração a Deus no espírito e na alma, e também no corpo. Que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, no espírito, na alma e no corpo. No corpo aqui, esta piedade se exterioriza, tá vendo? Isso significa que quando o espírito e alma estão vivendo piedosamente, obrigatoriamente o corpo também viverá piedosamente. Porque o corpo, ele executa os comandos da alma e do espírito. Se a alma está contaminada, consequentemente o corpo também se contaminará. Mas se a alma está santificada, purificada, se tem uma vida piedosa nela existente, é claro que o corpo também piedosamente viverá. O que significa uma pessoa ímpia? Olha aí. A impiedade é o antônimo da piedade. Uma pessoa ímpia é uma pessoa longe de Deus, afastada de Deus, entregue às volúpias, ao pecado, ao passo que uma pessoa pia, uma pessoa piedosa, é uma pessoa entregue à santidade, à pureza, ao temor, ao tremor, à reverência ao Senhor nosso Deus. Então aqui, Paulo está dizendo que a piedade, ela tanto tem seus efeitos maravilhosos no seu lado interno, isto é, no espírito e na alma, como também ela tem os seus efeitos no seu lado externo, isto é, no seu corpo. Então, o corpo ele passa a ser uma caixa de ressonância. Esse corpo reproduz todos os sentimentos, todas as emoções, toda a vontade, toda a razão que vem da alma
e do Espírito, é claro. Sendo assim, queridos, a piedade para tudo, tudo é proveitosa e ela age tanto nos campos internos, espírito e alma, como no campo externo, o nosso corpo. É fundamental tudo isso saber. Terceiro subponto: Piedade e discrição. piedade e discrição. Por que esse termo, piedade e discrição? Porque a piedade exige muita discrição. O que se vê por aí afora é muita gente publicando o que faz. Você vê por aí afora artistas, cantores, enfim, pessoas famosas fazendo muitas e muitas caridades. Caridades estas publicadas via internet. Mas isso acontece só lá fora? Não. No meio evangélico também. Jesus chega a citar aquele testemunho que o fariseu dá dentro do templo, ao lado de um publicano. Ele dizendo que ele não era como aquele publicano, pois ele dava o seu dízimo. Ele jejuava 3 vezes por semana, ao passo que o publicano tinha vergonha de levantar a própria cabeça. E com a mão no peito ele dizia: tem misericórdia de mim, miserável pecador. E disse Jesus que aquele publicano saiu do templo justificado e o fariseu não. Quanta gente que toca trombeta naquilo que está fazendo. Quando Jesus disse que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. Se vais jejuar, ou jejuardes, né? Por que dar alarme? Por que dizer que tal dia você estará jejuando? Isso é coisa secreta entre você e Deus. Conforme disse muito bem o comentarista, em algo especial, o pastor pode convocar a congregação para em tal dia fazer um jejum coletivo, mas aquilo ali vai ficar somente entre o pastor e aquela congregação ali. Não é para estar sendo publicado na internet, em revista, jornal ou televisão. Agora, quando é individualmente falando, aí a coisa fica mais séria ainda, porque não precisa de ninguém saber quando você vai jejuar, em qual dia da semana você fará isto. Porque isso tem que ser feito em secreto, entre você e Deus. E no dia que você estiver jejuando, procure da melhor maneira possível não demonstrar tal fato, tal coisa, porque basta o teu pai saber, e este teu pai é Deus. Ele está te vendo em secreto, que em secreto te recompensará e cabe a ele até fazer isto publicamente, se assim o desejar, porque ele é soberano e sabe o que faz. Então, queridos, a piedade, ela tem os seus valores sobrenaturais. E ela precisa ser desenvolvida com toda a humildade possível. Humildade, fidelidade, muita obediência, nenhuma arrogância, nenhuma altivez, que a exaltação esteja bem longe, porque Jesus disse que ele é manso e é humilde de coração. E ele disse que é para aprendermos tudo isto com ele. Mateus capítulo 11 e o versículo 29. Portanto, aí está. Como a piedade tem sido exercida na tua vida, meu querido aluno, meu querido professor, que você faça tudo para a glória de Deus. Não se esqueça disto. 1 Coríntios 10, 31. Nada para a nossa glória, tudo para a glória dele. Convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele apareça e que eu desapareça, porque tudo é dele, é por ele, é para ele e tudo acontece através dele. Pense nisto. Vamos agora ao segundo ponto e seus subpontos. Segundo ponto, o desafio das disciplinas espirituais também se divide em 3 subpontos. Primeiro, a analogia do corpo.
Segundo, apatia, engano e pecado. E terceiro, da teoria à prática. Vamos então aos subpontos. Primeiro, a analogia do corpo. Não é fácil manter uma rotina de exercícios físicos. Quanto menos se exercita, menos se quer exercitar. E quanto mais tempo parado, pior fica. A retomada costuma ser um processo doloroso e geralmente impõe limitações, impedindo que se alcance o estado ideal de mobilidade. Assim acontece também na vida espiritual. Quanto menos oramos, jejuamos e lemos a Bíblia, menos queremos fazê-lo. E a vida espiritual vai se enfraquecendo. Os movimentos vão se tornando mais lentos e curtos. Há risco de atrofia e paralisia. O escritor aos Hebreus adverte: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Hebreus 12, 12. A linguagem é metafórica, mas às vezes a fraqueza do espírito é tão profunda que é sentida no corpo. A Bíblia nos recomenda reagir. Joel 3, 10 e 1 Coríntios 16, 13. Segundo subponto, apatia, engano e pecado. A diminuição da prática da oração, do jejum e da meditação nas Escrituras causa a perda de discernimento e sensibilidade espiritual. As crenças profundamente bíblicas, antes consolidadas, aos poucos vão se tornando superficiais, até serem substituídas por filosofias e vãs sutilezas, Colossenses 2,8, que normalizam o que antes era pecado, primeira carta de João 3, versículos 7 e 8. Cristãos e igrejas são dominados pelo secularismo e ideologias de perversão e passam a ser conduzidos por princípios e valores do presente século, Lucas 18, 8 e 2 de Pedro 2, de 1 a 3. Como estão nossas disciplinas espirituais pessoais e congregacionais? Terceiro subponto, da teoria à prática. Muito mais que teoria, as disciplinas espirituais devem ser praticadas por todo cristão. Reservar um tempo no início do dia para oração e meditação nas Escrituras é fundamental. Sempre que possível, repetir a disciplina ao longo do dia, ainda que em momentos curtos. Já de noite, concluídas as tarefas cotidianas, voltar à leitura da Bíblia e à oração. Salmos 55, 17 e Daniel também 6, 10. Praticar jejuns, manter uma frequência regular aos cultos, com especial dedicação às reuniões de oração e consagração, ser aluno assíduo da escola dominical, também é uma disciplina espiritual essencial, que fortalece toda a família. De forma complementar, devemos nos edificar com hinos sacros e literatura cristã sadia. 1 Timóteo 4:13 e 2 Timóteo também 4:13. Pastor Mário. Este segundo ponto é de fundamental importância. Temos que analisá-los de maneira assim bem direta, bem profunda e dar as devidas aplicações. Qual é o título, irmão Peter? O desafio das disciplinas espirituais. Olhe bem, o desafio das disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais são verdadeiros desafios. Você precisa exercê-las, praticá-las, para que você tenha uma vida espiritual realmente sadia, uma vida espiritual realmente profunda de comunhão com Deus. Primeiro subtítulo. A analogia do corpo. Preste atenção a esta analogia do corpo. Por que o comentarista deu esse título? Porque pode esse título servir para o lado espiritual. Corpo, por exemplo. O que é que você precisa fazer com ele? Um corpo que não se exercita, qual será o fim dele? Ele vai atrofiar. Uma pessoa que não vive fazendo seus exercícios corporais, ela vai ficar uma pessoa obesa, a sua musculação vai enfraquecer, a sua gordura magra vai desaparecer, vai ficar um corpo com excesso de gorduras, obesidades, ossos enfraquecidos, juntas também. Então se faz necessário exercícios. E o que é interessante é que os exercícios são repetidos. Prestaram atenção?
se você for numa academia, se você vê alguém fazendo exercícios na rua, correndo, ou mesmo fazendo inflexões, enfim, seja o que for, são várias e várias e várias vezes, para que aqueles músculos se fortaleçam. E para cada tipo tem seu exercício próprio, para as pernas, para os pés, para os quadris, não é? Para o corpo inteiro. Então, a pessoa que fica levando uma vida totalmente, né, sedentária, será uma pessoa fadada a muito sofrimento amanhã, ter uma velhice com uma qualidade muito, muito ruim, sentindo dores por tudo quanto é canto do corpo. Você que está me ouvindo pode estar sendo testemunha disto. Então, ponha esse teu corpo para funcionar. Nada de ficar sentado o tempo inteiro. Nada de ficar deitado o dia inteiro. Eu estou falando com aquelas pessoas idosas, aposentadas. Não é? Tome cuidado. O próprio Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 9, de 24 a 27, quando ele fala sobre o atleta, ele fala que o atleta de tudo se abstém e ele se entrega aos exercícios corporais para que ele tenha sucesso em suas corridas, em suas lutas. E Paulo aplicou tudo aquilo no lado espiritual. E o que é interessante, volta a repetir, cada exercício do corpo não pode ser uma vez só. Ele tem que ser repetido, 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 durante aquele período que ele está ali com o seu treinador e muitas vezes ao longo do dia. E aquele corpo saudável, aquele corpo bem exercitado, usufruirá de uma saúde muito, muito melhor, de uma qualidade muito, muito melhor. Então você que está aí parado, viu? Nesse sedentarismo, levante-se, movimente-se, porque senão você terá pesadas consequências. E não pense que é diferente no mundo espiritual, tá certo? Se você não der um trato forte ao teu corpo, cada vez mais você terá menos vontade de fazer. Então, preguiça para fora, desânimo para fora, vamos à luta, viu? E você terá lá na frente uma velhice com mais qualidade e ainda no presente um corpo com melhor qualidade. Agora, tudo isso no mundo espiritual. Vamos ao segundo subponto. Apatia, engano e pecado. Olha aí, apatia, engano, pecado. O que é apatia? É exatamente o sedentarismo espiritual. Assim como a pessoa nesse mundo físico, ele chega a um ponto de que não quer se mexer em nada, não quer se levantar da sua cadeira ou da sua cama, quer ficar num cantinho a vida inteira. Espiritualmente, a apatia é isto. Ele não sente mais desejo de orar, de ler a Bíblia, de jejuar, de ir à igreja, frequentar os cultos, ser aluno da escola dominical. Ele fica em casa, o desengrejado. Essa apatia vai te levar a um ostracismo espiritual muito grande, a um sedentarismo espiritual muito grande. Você vai perder fervor espiritual, vigor espiritual. Assim como o corpo perde ao não se exercitar, nossa alma e nosso espírito perde também em não se exercitar. E o exercício da alma, do espírito, são as disciplinas espirituais que praticamos, que já foram citadas aqui agora, como a leitura da Bíblia diariamente, oração diariamente, jejuns sempre, não é uma vez ou outra, frequentar o culto, ir à igreja, ter responsabilidade na casa de Deus, sair para visitar enfermos, frios na fé, hospitais, cadeias, ir aos ar livres.
Isso é você sair da apatia. Não te enganes, porque qual é a tendência? É que você, sendo uma pessoa apática, onde você não lê mais a Bíblia, você será facilmente enganado pelos falsos mestres. E por não ter uma vida de oração, o Espírito Santo não te dará o discernimento se aquilo que você está ouvindo é de Deus ou não. Então o engano se estabelece e você deixa a Bíblia de lado para adotar filosofias, movimentos sociológicos, psicológicos, movimentos meramente humanos. Está vendo? Tome cuidado. Repita o título, irmão Peter. Apatia, engano e pecado. Olha aí. E qual é a consequência dessa apatia? Qual será a consequência de todos estes enganos? O pecado se instala. Ele se instala, ele se estabelece e você perde a comunhão com Deus. Porque a etimologia do pecado é a seguinte: o que é pecado? É errar o alvo. Quando a pessoa erra o alvo, ele está pecando. Então, se o alvo que a Bíblia estabelece para você e para mim não está sendo cumprido, não está sendo obedecido, eu estou pecando. Então, a Bíblia me dá disciplinas. A Bíblia diz que eu preciso ser um homem disciplinado, em oração, ter uma vida de oração constante, uma vida de leitura bíblica constante, uma vida de jejuns constante, uma vida com responsabilidades na casa do Senhor constante. Discipline o teu espírito, discipline a tua alma, discipline o teu corpo. Saia desta apatia. Saia deste engano de que tudo está bem. Você está se auto-enganando. Olha quanta gente diz: eu estou muito bem assim. Não vou ao culto, fico em casa, mas estou sentindo Deus assim mesmo. Sou crente até mais do que muitos crentes por aí que vão à igreja. Isso é desculpa esfarrapada, viu? Hebreus 10, 25 diz: não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. E a partir daí, o que o escritor diz é coisa terrível. Leia os versículos 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 do capítulo 10 de Hebreus para você ver. A apatia vai te levar a uma vida enganosa, de que tudo aparentemente está bem, quando na verdade não está. E você se torna suscetível às coisas mundanas, seculares, às falsas doutrinas, às heresias sem contas. E é claro que o pecado vai se instalar. Paulo já dizia que é por causa disto que há muito entre vós fracos, doentes e muitos que já dormem. Está vendo? Ninguém dorme, esse dormir é morrer espiritualmente. Ninguém morre repentinamente. Primeiro ele enfraquece, depois adoece e posteriormente morre. E trazendo para o nosso tópico, começa com a apatia. Depois vem o auto-engano de que tudo está bem. E, por fim, o pecado. O pecado consumado gera a morte, já dizia o pastor Tiago. Vocês se lembram da igreja de Laodiceia? O que foi que o pastor da igreja de Laodiceia disse? Estou rico, de nada tenho falta. Olha como ele estava enganado. Está vendo? Porque primeiro ele se afastou de Deus. Ele entrou nesta apatia de não orar, de não jejuar, de não ler Bíblia. E começou a receber, por outros meios, doutrinas falsas e heréticas. E ele se enganou e disse: eu estou rico, não sinto falta de nada. Então Jesus lhe bate no ombro dizendo: olha, não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então Deus aqui lhe dá um conselho, Jesus lhe dá um conselho para que ele
né? Procurasse comprar roupas de Deus, vestes de Deus para cobrir sua nudez, colírio para que pudesse ungir os olhos e voltar a ver, e daí por diante. Leia Apocalipse 3, viu? De 16 até o 21, e você verá o que é uma pessoa que se auto-engana, dá lugar à apatia, e o diabo engana. Esse tópico aqui é muito, muito interessante. Viu? Cuidado com a apatia, que vai gerar engano e que vai gerar pecado. Em suma, vai gerar a morte. E o terceiro subponto, irmão Peter? Da teoria à prática. O que é que o comentarista quis dizer? Isso não é só para ficar na teoria, no discurso. Isso tem que partir para a prática. O que é a teoria? É você dizer, eu preciso orar, e fica nisto. Eu preciso ler a Bíblia, e fica nisto. Eu preciso fazer isso ou aquilo, mas não sai do dito. Pratique. Não diga, eu preciso ir à igreja, vá à igreja. Você é aluno da escola dominical ou só vai de quando em vez? Quantas vezes você aparece na igreja no primeiro domingo do trimestre para pegar a revista da escola e não volta mais? Não é verdade isso? E Deus está te chamando agora a responsabilidade. Um trimestre tem 13 domingos. Pastor Mário, quantos então eu devo ir? Quantos? Os 13. Não falte à escola dominical, nenhuma aula, porque é uma sequência. No que você perde uma, é como se diz no adágio popular, você perde o fio da meada. Então vá durante as 13 lições. São 52 domingos, vá aos 52 domingos. Faltar só por doença, ou por uma viagem que precisou de fazer, ou por uma escala de serviço, enfim, coisas que realmente justifiquem a ausência. Fora disto, por desânimo, por preguiça, jamais. Veja que na tua igreja só tem aí 3 cultos por semana. É domingo, terça e quinta, ou domingo, quarta e sexta. Por que você só vai uma vez por semana? E muitas das vezes você chega atrasado e ainda quer sair antes do culto terminar. Está correto isto? Entre numa disciplina justa. Discipline o teu próprio corpo, a tua própria alma, o teu próprio espírito, enfim, a tua própria vida. Parta da teoria para a prática. Não somente diga, faça. Porque só dizer não resolve, não soluciona. Então, queridos, esta lição está nos chamando muita atenção. Tudo isto, qual é o resultado final? É o meu espírito fortalecido em Deus. Quando você aplica essas disciplinas, você exercita estas disciplinas, quem mais ganha com tudo isto é o teu espírito, é a tua alma. Porque quanto mais você ora, você fortalece, você edifica o seu espírito. Se você é batizado com o Espírito Santo e orando fala em línguas estranhas, 1 Coríntios 14 diz que você está edificando o teu espírito. Você está fortalecendo o teu espírito. Se você está lendo a Bíblia, você está fortalecendo o teu espírito. Se você está jejuando, você está fortalecendo o teu espírito. E se você está sendo um homem, uma mulher responsável na obra de Deus, obedecendo às escalas, frequentando os cultos, a doutrina, a escola dominical, você está fortalecendo o teu espírito. Saia da teoria e vá para a prática. Não somente fale aos outros, mas você mesmo, você mesma, viva, pratique o que você está a falar, a ensinar, a dizer. Entendeu? Como anda as disciplinas espirituais em tua vida?
Você está exercendo? Isto é muito bom para teu espírito. Não está exercendo, o teu espírito está enfraquecendo. Assim como o teu corpo vai morrer se ele não se alimentar, a mesma coisa com o teu espírito acontecerá. Alimente o teu corpo para que ele fique forte. Alimente o teu espírito para que forte ele fique. Pense nisto. Vamos ao terceiro ponto e os seus subpontos. Glória a Deus. Terceiro ponto, as disciplinas e a luta espiritual, que se divide em somente 2 subpontos. Primeiro subponto, as astúcias do maligno. E segundo subponto, evitando as distrações. Primeiro subponto, as astúcias do maligno. O cristão tem uma luta espiritual travada nas regiões celestiais, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Não podemos nos descuidar, desconsiderando esta realidade. O inimigo é astuto e vive engendrando ciladas. Efésios 6:11. Seu intento constante é nos atingir e produzir terríveis danos em nosso espírito, alma e corpo. De igual forma, quer atingir os que não são queridos, principalmente os que nos são queridos, principalmente nossa família. João 10:10, 1 de Pedro 5, 8 e 9. Por isso, perseverar nas disciplinas espirituais é essencial. Precisamos viver em constante comunhão com Cristo, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Efésios 6:18. Só Ele tem vida abundante para nos dar e pode nos guardar do inimigo. João 10:28. Segundo subponto, evitando as distrações. Sabedores do quanto as disciplinas espirituais são indispensáveis para uma vida cristã vitoriosa, devemos nos apegar a elas, agindo com prudência na administração de nosso tempo. Efésios 5, versículos 15 e 16. Para isso, é preciso evitar as distrações, das quais atualmente o celular é a principal. Tem se tornado uma compulsão acessar as redes sociais, ver mensagens no WhatsApp, abrir o Instagram ou Facebook, ou assistir a um vídeo no YouTube, às vezes até mesmo nos templos em pleno culto. É a chamada dependência digital, que cresce a cada dia. Quando menos se percebe, o celular está à mão, mesmo sem qualquer propósito útil ou necessário. Que o Senhor nos guarde de todo o vício. Pastor Mário. Esse último ponto da lição também é muito sério, muito forte e muito grave. Qual é o título? As disciplinas e a luta espiritual. Observaram? As disciplinas e a luta espiritual. Saiba que essa luta espiritual refere-se ao ataque infernal. O diabo tudo fará para que você não seja um crente disciplinado. Para que você não seja aquele crente que exercite as disciplinas espirituais, como oração, leitura da Bíblia, jejuns e responsabilidades na casa de Deus e com a causa do Evangelho. O diabo tudo fará para tentar te bloquear. Ele quer que você fique ocioso, ociosa. Ele quer que você fique apático, apática. Ele não quer que você se exercite espiritualmente. Quanto menos você reunir, para ele é melhor. Quanto menos você ler a Bíblia, menos orar, para ele é melhor. Agora, quando você faz exatamente tudo isto, para ele é terrível. Porque você se torna forte contra ele. E ele não poderá nada fazer contra você. Já dizia o apóstolo Tiago, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Então, cuidado, não abandone as disciplinas espirituais, exercite-as, pratique-as sempre, diariamente, sem se cansar, sem desanimar. O primeiro subponto. As astúcias do maligno. Aí está. É o que não falta, não é?
Olha o que Paulo disse escrevendo aos Efésios, capítulo 6, já a partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você está vendo? É no Senhor que recebemos força. Só nele nos fortalecemos. E uma vez cheios dele, pronto ficamos para resistir e vencer o maligno e as suas astúcias. Paulo prossegue dizendo: não temos que lutar contra a carne e nem o sangue. Está vendo, irmãos? Mas a nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores, contra os príncipes das trevas deste século, tá vendo? Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Temos que lutar contra as astutas ciladas do diabo. E contra tudo isto, disse Paulo, temos que ficar firmes. Veja que luta reída. O diabo, ele é mestre em preparar ciladas, armadilhas. Ele é o dragão vermelho das guerras. Ele é a serpente que engendra calúnias, invejas, porfias, contendas. Ele, com seu olhar penetrante, ele tenta hipnotizar, deixando-nos sem forças espirituais. Ele, como diabo, nos acusa de dia e de noite. E como Satanás é o nosso adversário permanente. Esses são seus 4 títulos que mostra suas 4 faces. Apocalipse 20, versículo 1 e 2, e capítulo 12, versículo 9 e 10. Então, senhoras e senhores, leia também Efésios 2, de 1 a 4, e vocês vão ver que o diabo tem designado um espírito maligno que conduz as pessoas ao erro, a praticarem coisas carnais, e Paulo diz que outrora também fazíamos isto, e que por conta disto éramos filhos da ira, mas hoje fomos alcançados pela graça, glória a Deus, e já não praticamos mais, porque estamos livres deste Senhor. O sangue de Jesus nos resgatou de suas garras, e hoje somos livres, servos de Deus. Mas olha, a luta continua. A luta continua. Os ataques dele continuam. E vamos agora a alguns dos seus ardis. Olha o que diz o segundo subponto, qual é? Evitando as distrações. Evitando as distrações. E vocês sabem, nessa época atual, como o diabo tem usado a ferramenta da internet para distrair os crentes. E olha que aí não tem idade. Quando se põe um celular na mão, não importa se criança, adolescente, jovem, adulto e até o idoso, ficam tão envolvidos, tão empolgados, e não percebe que estão sendo enredados. Há muita gente dependendo. Virou uma droga, virou um doping. Muitos consultórios, muitos divãs estão cheios de pessoas totalmente viciadas na internet. Para que vocês tenham uma ideia, hoje o consumo médio brasileiro já chega a 10 horas por dia. Isso é um consumo médio, tá? Que tem gente usando muito mais. Quantos que entram de noite adentro perdem o sono. Perdem o sono, mas não perdem a internet. E somente Deus sabe o que essas pessoas andam vendo.
filmes terríveis, de terror à pornografia. Como fica a alma desses crentes? Como fica o espírito desses crentes? Me digam. E o pior disto tudo, senhoras e senhores, é que até em pleno culto deixam de adorar a Deus para estar olhando a internet, jogos, mandando mensagens, recebendo mensagens, querendo saber o resultado da partida do futebol do dia. Dentro do culto, medidas precisam serem tomadas. Vejam que nas escolas seculares, os celulares já estão proibidos. Por quê? Porque traziam prejuízos terríveis para as aulas. E por que não nos cultos também esses celulares não serem proibidos? Para o bem das próprias pessoas. O celular virou um verdadeiro amuleto. A coisa não está boa. Antes era televisão, não é? Que ainda é alguma coisa. Mas quantos que saíam de casa correndo para o programa que iria começar logo após o culto? E outros nem para o culto iam. Por causa deste ou daquele programa, ou por causa desta ou daquela partida de futebol, dependendo do clube do qual aquela pessoa seja torcedor, torcedora. Então veja que a internet está sendo uma ferramenta terrível. Ela é boa? É claro que é. É útil? É claro que é. O problema é saber usar. Mas é só a internet? É claro que não. Certas revistas, certos jornais, a televisão, outros meios de comunicações. O que é que tem te distraído? E essas coisas te afastam da oração, da Bíblia, do jejum, da consagração a Deus. Após um filme pornográfico, por exemplo, qual é a condição que se tem de falar com Deus? Me diga. Filmes de terror, sombrios, altas madrugadas, espíritos imundos tomando conta, o diabo até se manifestando porque ele aproveita esses ensejos. E que através desta lição aprendamos uma coisa. Guarda o teu espírito. Protege o teu espírito. Porque ele é sensível. E ele pode morrer asfixiado com tanta coisa ruim. Porque a tua alma está recebendo através dos teus olhos físicos, através dos teus ouvidos físicos, e esta alma vai fazer o quê? Ela vai se emocionar, ela vai sentir, ela vai raciocinar, ela vai projetar pensamentos ruins, e vem a vontade, vai determinar que o espírito receba tudo isto. E o teu espírito vai morrer asfixiado. E é claro que o teu corpo vai ser contaminado e até pecado praticar. Tome cuidado com essas distrações. Orai sem cessar, disse Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai em todo o tempo, com toda oração e súplica por todos os santos, perseverando com toda súplica. Efésios 6,18. Oração, 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 Bíblia, 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 jejum, jejum, jejum. E, paralelamente a tudo isto, trabalhe na obra de Deus. Em vez de você se distrair com estas coisas, ocupe o teu tempo na palavra de Deus. Nesta palavra medite de dia e de noite. Salmos 1, verso 2. Neste livro da lei, deste livro da lei não te aparte.
e nele medite de dia e de noite para que você venha prosperar. Foi o que disse Deus a Josué, Josué 1:8. Faça o que disse o salmista: escondi tua palavra no meu coração, na minha alma, no meu espírito, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Bíblia na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Oração na nossa vida, consagração plena em nossa vida. São disciplinas que sufocarão os anseios da carne, os apelos do mundo, do pecado, do mal e do diabo. Cuidado, que esta lição de hoje venha nos chamar a responsabilidade e a consciência de que precisamos destas disciplinas espirituais diante de Deus. Que a todos Deus abençoe. Vamos agora à conclusão da nossa lição. Conclusão da lição. O exercício das disciplinas espirituais é fundamental para nos fortalecer e nos dar poder contra as forças das trevas. Lucas 10, 19 e 20 e Marcos 16, versículos 17 e 18. Assim como as necessidades físicas, nosso espírito precisa ser alimentado diariamente e por toda a vida. 1 aos Tessalonicenses 5,17 e 1 de Pedro 2, versículos 2 e 3. Pastor Mário. Conclusão. O próprio título já está dizendo, né? Tudo já foi dito aqui. Então, concluindo, mantenha o teu espírito bem alimentado, bem nutrido, bem disciplinado. Que a oração, a Bíblia, o jejum, a vigilância, uma vida de consagração ao Senhor, sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, culto racional, nenhuma participação com este mundo. Tudo isto serve para que o teu espírito esteja fortalecido em Deus, cumprindo o que Paulo disse: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Fortaleça o teu espírito, irmão. O embate está travado. A guerra é reída. O diabo é terrível, mas ele é inimigo vencido. Jesus já o venceu por nós. Você em Cristo será mais que vencedor. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não caia. 1 Coríntios 10:12. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Pense em tudo isto, pratique o verdadeiro cristianismo e você sobreviverá e saltará para a vida eterna. Deus te abençoe e lembre-se, não falte à escola dominical. Amado e eterno Deus e bendito Pai, te rendemos graças por mais esta lição. Ó Deus, vem fortalecer o nosso espírito, mantendo-o debaixo das tuas disciplinas espirituais, para que assim ele se fortaleça, se nutra e assim, firme em ti, possamos prosseguir em direção a Jerusalém celestial. Pai Santo, estenda tua mão para dar saúde aos enfermos e solucionar os problemas. Estas coisas eu te imploro em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. O amor eterno de Deus, nosso Pai, a graça inefável de Jesus Cristo, seu Filho amado, e a doce comunhão do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus,
em toda a terra espalhado, hoje e sempre. Amém. Amém. Espírito